Pode se assentar. Muito boa noite a todos. Paz do Senhor. Prazer estar aqui de novo. A vocês que estão nos assistindo também pela internet. Deus abençoe a sua vida. E estou muito feliz de estar aqui com vocês depois de 3 anos, né? E que bom que a gente pode voltar sempre. A casa dos amigos é bom para isso, né? Está comigo também a minha esposa, me acompanhando desta vez. Da outra vez ela não pôde vir, mas hoje ela está comigo. A Débora, fica em pé, Débora, para que todos conheçam. Minha esposa, 22 anos casado comigo. Não é fácil não. Ser esposa de pastor não é fácil não é? Mas graças a Deus tem sido uma grande companheira. E hoje vocês estão nesse 3º dia desse ano, né? Representa aí, obrigado meu irmão. E terceira noite, 3º dia de plantio e comunhão, ou comunhão e plantio. E quero conversar com vocês sobre algumas características que estão rondando as igrejas atuais, na vida das pessoas, e que pode afetar esse processo de comunhão e de plantio na tua vida. A princípio, não dá para ter comunhão sem estar comprometido, não dá para ter um plantio, uma semeadura, se você não estiver comprometido com a obra, com o processo, com a semente, com a terra. E esse processo é o que vocês estão vivendo esses dias, até domingo, e buscam nesse processo a colheita para este ano ainda. Amém? É esse o tempo. E para isso, nós precisamos entender a nossa posição no reino de Deus, a nossa posição na igreja. E há 2 características de posição, há 2 características de cristianismo, há 2 características de crente na igreja. Existe os envolvidos e existe os comprometidos. Por isso, o desejo do meu coração é que no final desta noite você esteja completamente comprometido com o reino de Deus, para você poder ter comunhão e ter o plantio e a colheita desejada que o Senhor tem para a tua vida neste ano de 2017. Para isso, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 8 e verso 9, palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Acharam? Só um pouco, só alguns. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 15, verso 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Palavras de Jesus, que refaz uma leitura, uma referência ao livro do profeta Isaías, do capítulo 29. O profeta Isaías, ele profetiza isso há milhares de anos antes de Cristo, e ele declara o mesmo sentimento que o profeta tinha do povo de Israel naquela época, acerca da adoração a Deus. Jesus Cristo tinha no Evangelho, muitos anos depois, e ele refaz as mesmas palavras que o profeta disse, e hoje eu repito, essa mesma palavra, ela repercute em muitas igrejas, porque há pessoas, não aqui, só lá em Pirituba, que adoram ao Senhor com seus lábios, honram ao Senhor com seus lábios, mas não com o seu coração. Por isso, é um momento de nós pensarmos como o profeta Joel disse no seu livro, no capítulo 2, verso 13, é tempo de rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Há muito barulho, há muita manipulação, há muita coisa acontecendo e não há profundidade, não há adoração de lábios. O profeta Joel fala de um povo que fazia uma adoração falsa,
uma adoração externa, uma adoração rasa, sem profundidade, sem conteúdo. Por isso, são sentimentos do Senhor Jesus, eram sentimentos do profeta Joel, eram sentimentos do profeta Isaías, e é nosso sentimento nos dias de hoje, queridos irmãos. Nós pastores temos esses mesmos sentimentos que Jesus tinha. Há uma adoração falsa, há um povo que está envolvido e não comprometido. E para isso, existe uma imensidão de fatores que nos levam a fazer-nos envolver e não nos comprometer. Você certamente conhece alguém que é envolvido e não comprometido com a obra de Deus. Quero, claro, lhes dar algumas comparações sobre isso. Num dicionário simples, comum, você pode ver na sua casa, a palavra envolvido ou envolvimento significa uma pessoa que não tem compromisso. Uma pessoa que não implica responsabilidade naquilo que ela faz. Ela é imparcial no seu princípio e no seu propósito. Isso é uma pessoa sem compromisso, não implica responsabilidade. Agora, aqueles que são comprometidos, a palavra comprometido no dicionário, no mesmo dicionário, significa uma pessoa que está envolvida com o seu propósito, ao qual ela vive e convive, seja a sua comunidade, seja seu trabalho, seja a sua família, seja o ambiente que ela está. Então, isso está em todos os níveis, em todas as esferas, pessoas envolvidas e pessoas comprometidas. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Ela está envolvida ou comprometida? Pergunta para ela. Espero que seja comprometida, né? Envolvimento e comprometimento, queridos, não dizem respeito somente às questões espirituais, mas em todas as áreas da nossa vida, e principalmente ao próximo. O nosso irmão que estava ministrando louvor, citou Efésios 2:10, e há um princípio ali que o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, disse assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de todas as coisas, para que nós andássemos nelas. Há um propósito. Deus te fez desde sempre, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Olha, põe teu coração aqui em mim. Ele te fez para que você andasse num caminho que Ele preparou para você praticar. Quais são? Boas obras. E não dá para praticar boas obras sem estar comprometido. Não dá para cuidar do seu próximo, abençoar a vida do seu irmão, abençoar a sua comunidade, sem comprometimento. Se não estiver comprometido, não vai caminhar, não vai prosperar. As Escrituras, meus irmãos, apresentam vários personagens, vários tipos de pessoas que se envolveram e outros que se comprometeram. Pessoas que levaram a sério todas as ações e atitudes a qual Deus colocou em suas mãos para fazer. Isso são pessoas comprometidas. E por isso, quero citar alguns para você. Estão comigo, amém? Amém. Neemias, abra sua Bíblia comigo. O maior exemplo para mim de comprometimento com o processo é Neemias. Porque o verdadeiro comprometido, ele tem um compromisso de gerar relacionamento. A pessoa envolvida não. A pessoa envolvida, ela não está nem aí. Ela quer ficar em cima do muro para ver o que vai acontecer. E aí ela vai decidir para que lado ela vai pular. Por isso, o comprometido, ele tem compromisso com a sua obra, com a obra de Deus e com a qual ele está envolvido. E era o que Neemias tinha. Neemias capítulo 1, verso 1 ao 5, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens.
E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse ao Senhor: Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a tua aliança e misericórdia com os que te amam e com aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Quantos obedecem aos mandamentos do Senhor? Então, para você, existem 3 compromissos aqui que nós precisamos separar, e se você prestar bastante atenção, você vai ver que você vai saber se você está comprometido ou envolvido. Aqui nesse texto, nós vemos 3 princípios de Neemias. Neemias, ele tinha um compromisso primeiro com Deus. A palavra de Deus no verso 5 diz que Neemias era um servo compromissado com Deus, e compreendia que sem Deus nada podia fazer. Sem Deus, você não pode fazer nada. Viu, meu irmão? Viu, meu querido? O segundo princípio, a segunda situação que nós vemos é que Neemias, ele estava envolvido com as questões sociais da sua terra. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém havia sido destruído os muros, os portões queimados, os seus irmãos haviam sido presos, estavam sendo humilhados e torturados, ele sofreu no seu coração, ele chorou, ele lamentou, ele sentiu a dor da situação do povo. Uma pessoa compromissada, comprometida, ela sente a necessidade de fazer algo, ela sente a necessidade de ajudar, ela sente uma ânsia no seu coração, na sua alma, uma ânsia não, uma ansiedade, melhor dizendo, de querer fazer algo para arrumar aquilo que foi feito. E terceiro princípio, e o mais importante, ele tinha uma autoridade sobre a sua vida, que era o rei. E quando o rei percebeu que Neemias estava triste, tinha acabado a sua alegria ao servir a mesa, ele era copeiro, ele servia sempre a mesa do rei, e ele viu que Neemias estava triste, abatido. Ele perguntou: o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi assim. E ele explicou, e então o rei o ajudou. Sabe, queridos, nenhum cristão, vou repetir essa frase, nenhum cristão deve levar uma vida sem compromisso, se ele não estiver aliançado, primeiro, com Deus, segundo, com a sua causa. Qual é a sua causa? Hoje, é esta igreja, é a sua comunidade, é a visão desta igreja, é o ministério, e também a sua nação, o seu país, o seu bairro, a sua região onde você mora. E terceiro, as autoridades estabelecidas. Neemias só foi abençoado porque ele não saiu do palácio, porque ele era servo, ele tinha uma função, ele tinha um compromisso com o rei. Primeiro, ele não saiu, abandonou o seu serviço e foi ajudar Jerusalém, não. Ele pediu autorização, ele pediu ajuda, e o rei ajudou. O rei escreveu cartas a todos os reis do lado, pedindo ajuda para a reconstrução do muro. Você não vai conseguir fazer nada na sua vida ministerial, se não estiver debaixo desses 3 princípios: a Deus e às suas autoridades espirituais estabelecidas nesse lugar. Pessoas que querem compromisso, mas não querem se submeter a um desses 3 princípios, são pessoas envolvidas. Vou repetir, tudo bem? Vou repetir: pessoas que não querem se compromissar com Deus, com a sua causa e com as suas autoridades, são pessoas que estão envolvidas apenas. O comprometimento na obra de Deus tem a ver implica em espontaneidade e vontade de servir. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Ah, vocês passam aqui atrás? Não? É só para mim? De vez em quando, tá bom. Quando eu deixo, né? Quando eu não falo muito rápido. Colossenses 3, 23. E verso 24 diz assim: tudo o que fizerem,
façam de todo o coração, como para o Senhor. Para quem? Para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é compromisso. Pessoas envolvidas, elas querem se mostrar. O apóstolo Paulo diz aqui: tudo que fizerem, façam de todo o coração, porque pessoas envolvidas querem se mostrar. Querem mostrar para o pastor, para os líderes, o que eles estão fazendo. Querem mostrar para a igreja, querem o seu nome. Pessoas comprometidas não, elas estão fazendo para o Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele diz assim: por isso, aí, aparece só para mim ali. Ah, agora foi lá. Vou esperar você chegar lá. Isso, meu querido. Lindão, é isso aí. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas as outras coisas. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo nos chama a não desanimarmos. Pessoas comprometidas com o tempo, com os problemas da vida, com as circunstâncias da vida, com os problemas que o nosso inimigo às vezes lançam no ministério, no chamado, acabam deixando de ser comprometidas e transitam para serem envolvidas. Elas mudam o seu propósito, mas aqui não, amém? Aqui não, amém? Nessa igreja não, amém? Alguns disseram amém, viu, pastor? Até o final, todo mundo vai estar. Por isso, é importante que você desenvolva a obra de Deus, ajude o compromissado, a pessoa comprometida, ela ajuda a desenvolver a obra de Deus, coopera em todas as áreas, principalmente a financeira. Tudo isso não é uma obrigação para o comprometido, para o envolvido sim, ele reclama de tudo, murmura de tudo e não ajuda em nada, e ainda atrapalha quem quer fazer alguma coisa. Por isso, meu irmão, você que é comprometido com esta obra, quero abrir um parênteses aqui, você que é comprometido com esta obra, não ande com pessoas envolvidas, elas são péssimas companhias, porque elas cedo ou tarde vão te arrastar para você deixar de ser compromissada ou comprometida para ser envolvida também, porque o envolvido nada lhe agrada, só reclama. Tem alguém reclamando do seu lado? Se tiver, muda de cadeira agora, eu deixo. Por isso, nessa noite, a falta de compromisso, irmãos, nos acarreta sérios problemas em nossas vidas, sabiam? Por isso, nós precisamos, o nosso dever como igreja é influenciar aqueles que estão envolvidos a se comprometerem com a obra de Deus. Por isso, quais são os resultados de alguém compromissado? O comprometido se alegra em ver os resultados do seu empenho e o empenho da sua comunidade. Quantos estão alegres em servir a Deus neste lugar, nesta igreja? Vocês são comprometidos, pois nada é mais prazeroso do que para um compromissado de ver resultados dos esforços, das conquistas. E eu quero separar para você alguns exemplos de pessoas que são envolvidas na palavra de Deus e outras que apenas eram comprometidos. Alguns personagens apenas. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, eu vou só citar, tá bom? Porque eu sei que vocês conhecem bem a palavra de Deus e vocês sabem dos personagens que eu vou falar. Mas mesmo assim, eu vou citar a referência. Depois, sei que vai ficar gravado, vocês podem buscar e ver. O primeiro personagem envolvido era Ló. Vocês conhecem
Ló era sobrinho de Abraão. Abraão estava comprometido com o quê? Com um chamado de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, quando ele disse: sai da tua casa, sai da tua tenda, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ló veio com ele, mas Ló estava envolvido, porque a palavra profética, a palavra veio para Abraão. Mas Ló o acompanhou e foi ricamente abençoado por causa disso. Mas chegou no momento que estava tendo problemas. Lá em Gênesis capítulo 13, versos 7 e 9, você vai ver que Abraão chega para Ló e fala assim: escuta, meu sobrinho, para onde você vai? Você vai para o norte? Eu vou para o sul, porque não dá mais para a gente andar junto. Era exatamente isso que você precisa, é exatamente isso que você precisa fazer com aquelas pessoas que são seus amigos, que são envolvidos. Agora, se é sua esposa, eu vou citar um exemplo, você vai ver o que você deve fazer, tá bom? Mas se há pessoas que você anda, que são envolvidas e não comprometidas, você precisa mandar ela ir para o norte e você ir para o sul. Amém? Porque senão você vai ter sérios problemas. Outros personagens, Moisés manda 12 espias, a olhar a terra prometida. 10 espias estavam envolvidos, porque os 10 espias, os envolvidos, eles viram os problemas da terra. A terra é boa, a terra tem mana, leite e mel, a terra tem frutos bons, mas tem gigantes, e eles são grandes. Nós somos como gafanhotos, eles são como a areia do mar, eles são gigantes. Os envolvidos veem os problemas, os comprometidos não, vem a vitória antes de chegar. Porque 2 desses 12 estavam comprometidos. Caleb e Josué estavam comprometidos a ponto de dizer: é verdade, tem gigantes, são grandes, mas o nosso Deus é maior, nós vamos derrotar, nós temos uma promessa. Você tem promessa na tua vida? Eu quero te dizer uma coisa, você que disse que tem uma promessa que ainda não se cumpriu, que Deus prometeu, Deus permite que alguns envolvidos se aproximem de você para testar a tua fé, para que você persevere. Mas, se você se entregar, você pode bandear-se não, ou ir para o lado deles, ou se perder nas suas promessas. Mas graças a Deus, que Moisés ficou firme, e aí ouviu os seus 2 espias que estavam comprometidos com Deus. Amém, gente? Os envolvidos não têm responsabilidade, desistem diante dos problemas. Os comprometidos não. Os envolvidos não veem as coisas como o comprometido vê. Quer um exemplo? Geazi, ou Geazi, como você quiser melhor, está em 2 Reis, capítulo 9, essa história, capítulo 6, perdão. Geazi um dia estava com seu servo, com seu senhor, Eliseu. Eles estavam numa cabana, e ele saiu cedo para buscar água, para fazer o café, e quando ele sai, ele olha ao redor, eles estavam num vale, ao redor da cabana, um exército acampado para matar e destruir o profeta, e ele certamente iria morrer também, e ele entra correndo para dentro da casa e diz: Senhor, estamos mortos, estamos fritos, estamos perdidos, vamos morrer. E o que o profeta faz? Ora, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver o que está lá fora. Vai lá e veja. E quando Geazi saiu de novo, ele viu o exército, mas viu um exército de anjos muito mais numerosos, muito mais poderosos ao derredor daquele exército. Os envolvidos não veem aquilo como o comprometido vê. Como você está vendo as coisas de Deus na sua vida? Representa se você está comprometido ou se você está envolvido. Como você tem olhado as bênçãos de Deus na tua vida? Vai demonstrar se você é envolvido ou comprometido. Como você olha as bênçãos de Deus para essa igreja? Vai representar se você está envolvido com essa causa ou está comprometido com esta causa. Que silêncio!
Outro personagem. Estão comigo, amém? Amém. Estão cansados? Já estou terminando. Davi, um personagem. Davi, o rei Davi, vocês conhecem a história, 1 Samuel capítulo 17 conta isso. Davi, ele estava comprometido com Deus, mas seus irmãos não. Os irmãos de Davi estavam envolvidos numa batalha, e com todo o exército de Israel, com um rei fraco e medroso, que também estava envolvido, e não comprometido com Deus de Israel, a ponto de olhar para um gigante, que o desafiava todo um exército. E olha que terrível, para você que é homem aqui, tem certeza disso que eu vou dizer, tem coisa pior do que um gigante, uma pessoa, falar, você não é homem, tem homem aí para me enfrentar? Quem se lembra da escola, né? Você não é homem nada, quem é homem sou eu, vem aqui, vamos brigar. Não é? É mesmo assim, era da mesma forma que aquele gigante desafiava o povo de Israel. Eu preciso de um homem, tem homem aí para vir lutar comigo? E todos se escondidos nas montanhas. E quando Davi chega, Davi tinha um compromisso com Deus, com a unção que estava sobre ele, já nesse momento ele já havia sido ungido rei de Israel, com o rei reinando, porque Deus já estava cansado dos envolvimentos de Saul, e quando ele chega diante daquela situação, ele, o que é isso? Vocês são um exército? Vão deixar essa situação, esse homem falar? Que história é essa? Não, meu Deus é maior, ele é grande, mas meu Deus é maior. O comprometido, ele enfrenta os problemas, ele luta, porque ele sabe que Deus está com ele. O envolvido não, o envolvido vê o problema e tem medo, e foge, e se acovarda, e se esconde. Como você tem visto os seus problemas? O comprometido luta até o final, sem se intimidar com as afrontas do inimigo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um inimigo que adora colocar medo em nós, com as coisas, com circunstâncias, com os problemas, com palavras de pessoas. Mas se você é comprometido, você vai olhar bem para esse inimigo e vai falar, você é grande, mas o meu Deus é maior. Foi exatamente isso que Davi fez. Você é grande, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho uma aliança, o Deus que eu sou compromissado, é maior e vai te destruir. Amém? Neemias estava comprometido com a construção do muro de Jerusalém. E não se intimidou também com as ameaças dos seus inimigos, Sambalate e Tobias. Ele ficou firme. E no entanto ele ordenou aos seus ajudantes que trabalhassem com uma mão e com a outra na espada. É assim que os comprometidos de Deus. Eles servem ao Senhor com uma mão e com a outra estão prontos para lutar com o reino de Deus, pelo reino de Deus. Outro personagem, ou melhor dizendo, uma mulher, que estava envolvida com a causa do seu esposo, a mulher de Jó. Quantos conhecem a história? Jó, coitado, dá até dó, né? Perdeu tudo, num dia só, perdeu casa, perdeu bens, perdeu família, era o homem mais rico da face da terra, do lado do Oriente, e perdeu tudo que tinha, e Deus permitiu isso, mas permitiu que uma mulher ficasse falando na orelha dele. Eu não sei o que é pior, né, pastor Diego? Perder tudo, bom, isso a gente vai descobrir um dia. Enquanto Jó estava comprometido fielmente com o propósito que Deus havia permitido na vida dele, a mulher ficava lá reclamando, porque os envolvidos só reclamam. Os envolvidos só reclamam. Tá vendo? Olha isso. Por que você não fala logo e morre? Olha você é um desgraçado, olha a situação, só murmura. Olha o que nós temos, olha o que nós perdemos, olha o que nós fizemos. Pessoas envolvidas só reclamam, só murmuram. Por isso, meu irmão, você já está se identificando se você é envolvido ou comprometido? Eu espero que sim, eu espero que sim. Outro personagem, ou um exército inteiro, 32.300 homens foram convocados por Gideão para destruir os medianitas. Isso está em Juízes capítulo 7.
mas apenas 300 estavam comprometidos. 32.000 homens voltaram para trás, porque estavam envolvidos. Nós não precisamos de pessoas envolvidas para servir a Deus. Nós precisamos de comprometidos. Que sejam 300, que sejam 100, que sejam 50, que sejam 2, mas venceremos a batalha. Gideão venceu um exército inteiro com 300 homens que estavam comprometidos com Deus e com ele. No entanto, que diziam, pelo Senhor e por Gideão. Os compromissados ou os comprometidos vencem as batalhas pelo Senhor e pela sua causa. Viu, meus queridos? Judas, já estou terminando. Judas, um dos discípulos de Cristo, estava envolvido, enquanto os outros 11 estavam comprometidos, apesar de terem fugido no final, mas eu afirmo que eles estavam comprometidos, porque alguns deles seguiram Jesus até o final. Mas Judas tinha tudo, estava com Cristo, andava com Cristo, foi batizado, sentava à mesa, comia, aprendeu as coisas, viu Jesus libertar, curar, ressuscitar mortos, mas estava envolvido. E tantos outros personagens da Bíblia que nós poderíamos citar aqui, que estavam envolvidos e comprometidos. Mas qual é o meu propósito nessa noite? É trazer-lhe uma reflexão. Qual é o teu nível de serviço ao Senhor? O seu nível é de envolvimento ou é de comprometimento? Porque o seu ano só será próspero e abençoado, meu irmão e minha irmã, se você estiver compromissado, estiver comprometido com uma causa, com Deus, com a causa e com as suas autoridades. Senão, será mais um ano que vai passar rápido, porque os tempos estão passando rápido mesmo, os dias estão muito rápido, mas você vai perder tempo na tua vida. Por isso, o Senhor te chama essa noite para tomar uma posição diante do reino de Deus. Eu quero terminar com uma ilustração. Não é muito comum para os teólogos. Os teólogos nos ensinam que não é correto terminar com uma ilustração. Geralmente a ilustração vai lá no meio do sermão. Mas como eu não sou teólogo, né, eu termino com uma ilustração de um livro que eu li há uns anos atrás, e talvez você já tenha lido, o livro chamado O Monge e o Executivo. Eu te aconselho a ler, um livro muito bom. Esse livro conta a história de um executivo que, estressado e com problemas de saúde, vai passar um tempo no mosteiro. E ali, ele, acostumado com a sua vida rica e próspera, ele pede no café da manhã, na sua primeira manhã, quando ele sai do seu quarto, que não tinha nada mais do que uma cama e uma escrivaninha velha, ele sai do seu quarto e ele pede a pessoa que estava servindo os seus ovos com bacon. Quantos gostam de ovos com bacon pela manhã? Eu não gosto. Minha esposa adora, eu não gosto. Mas ele pede, e aí um rapaz chega para ele e fala assim, o que temos é isso. E ele diz, mas não tem ovos com bacon? E o rapaz diz assim, você sabe a teoria da galinha e do porco? Ele falou, não. A galinha se envolveu, dando os ovos, mas o porco se comprometeu. O que você quer da sua vida? Envolver ou se comprometer? Fique em pé no seu lugar, por favor. Aí no seu lugar, abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Neste momento, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar essa noite, mas eu sei que você pode sair daqui diferente, pensando, batendo no seu peito e pensando, eu preciso mudar. Eu preciso tomar um posicionamento na minha vida esse ano, para que eu possa ter comunhão e colher os frutos que eu estou semeando nesses dias. Aí no seu lugar, meu irmão, eu quero te perguntar, quantos nessa noite entenderam essa palavra e sabe que o Senhor falou ao seu coração?
e precisam deixar de ser envolvidas com esta obra, com a causa, com as autoridades desta igreja, com os pastores dessa igreja. Eu quero orar por você. Estamos todos de olhos fechados. Deus falou com você, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Amém, 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 por todas estas mãos. Isso mesmo, levanta as tuas mãos, isso, lá atrás, aqui na frente, aí no meio. Amém, Jesus, obrigado por todas essas mãos levantadas. Homens, mulheres, jovens, senhoras, moças, rapazes. Senhor, eu quero orar por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Pai. Eu quero abençoar cada uma dessas vidas essa noite, Senhor. Que saiamos daqui verdadeiramente compromissados com o Teu reino, Senhor. Tira todo o peso agora de suas vidas, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado elas de se comprometerem com a Tua obra, Senhor. Queremos te servir, Senhor, compromissados com a Tua palavra, Senhor, compromissados contigo, Deus, compromissados com nossas autoridades, ó Pai. Em nome de Jesus, tira todo o desânimo desses corações, Senhor. Todo envolvimento caia por terra, Senhor. Todo envolvimento caia por terra, Senhor. Que a partir dessa noite, Senhor, sejamos comprometidos com a Tua causa, Senhor. Sejamos comprometidos em fazer as boas obras, Senhor. Sejamos comprometidos em Te servir, Senhor, como o Senhor deseja, como o Senhor nos chamou, como o Senhor nos gerou um dia, Senhor. Um dia o Senhor nos chamou para Te servir, Senhor, para estar na Tua casa, para Te adorar, para Te engrandecer, mas também para estar comprometido com essa causa, com esta igreja, Senhor. Que ao sair daqui essa noite, Pai, eu que estou com as minhas mãos levantadas, Senhor, eu possa, Senhor, estar cada dia, cada momento desse ano, estar comprometidos com esta igreja, Senhor, com os pastores dessa igreja, com esta obra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Me dá uns olhos, Senhor, para que eu veja além, Senhor, do que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu não quero olhar para os problemas, diga, meu irmão, eu não quero olhar para os problemas, eu não quero olhar para os meus inimigos, eu quero olhar para Ti, Senhor. Tu és grande, Tu és maior, Tu és forte, Tu és poderoso, Senhor, e Tu me ajudarás a vencer as minhas lutas. Oh Pai, tira todos aqueles que estão desanimados, tira todos aqueles que estão, Senhor, que são envolvidos apenas longe de mim, Senhor, mas que eu agregue pessoas, Senhor, que estejam também empenhadas em Te servir, como eu serei este ano, Senhor, como eu estarei diante de Ti esse ano, Pai. Espírito Santo de Deus, aí no teu lugar, meu irmão, com as tuas mãos levantadas, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda a estar comprometido com esta minha causa, com Deus, com a minha causa e com as minhas autoridades. Ora aí você no teu lugar. Peça para o Senhor te ajudar. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, a olhar as coisas como o Senhor olha, a ver as lutas e os problemas como o Senhor vê, Senhor. Oh Pai, Tu me chamaste para fazer as boas obras, eu quero praticar as boas obras este ano, Senhor. Eu quero estar comprometido com esta igreja, diga, meu irmão. Eu quero estar comprometido com os meus pastores, eu quero ajudar, Senhor, eu quero me empenhar mais, Senhor, com a Tua obra. E então, Senhor, eu colherei as bênçãos que o Senhor tem para mim este ano, e serei próspero, e serei próspera, e serei abençoada, Senhor, abençoado, porque Tu estás com aqueles que estão comprometidos, Senhor. Tira de mim, diga, meu irmão, tira de mim toda murmuração, tira de mim toda reclamação, tira, meu irmão, ora aí agora, peça ao Espírito Santo para vigiar os teus lábios. Espírito Santo, vigia meus lábios, que eu pare de murmurar das coisas, que eu pare de murmurar da igreja, que eu pare de murmurar dos ministérios, para que eu possa me comprometer, Senhor, porque o comprometido Te serve, o comprometido se entrega, Senhor. Enquanto o envolvido reclama, eu não quero mais ser um reclamão, eu não quero mais ser uma pessoa que fica reclamando de todas as coisas. Eu quero Te servir, Senhor, de todo o meu coração, para Ti,
para a minha causa e para os meus pastores, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você orou assim comigo, amém? Dá um maior aplauso ao Senhor então essa noite.